Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Saragiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. Olá, queridos ouvintes do nosso Luzcast, que agora nessa nova temporada, então a temporada 2, traz como novidade a gravação pelo vídeo, o videocast no nosso perfil do Instituto LUSP no YouTube e também o nosso podcast no Spotify. Então é muito legal poder receber os retornos de vocês sobre essas escutas, tanto no Spotify como no YouTube, e vocês estarem acompanhando um pouquinho das nossas trocas, dos nossos aprendizados, das quase palestras que a gente escuta aqui, né, nessa mesa que eu brinco, né, o estúdio de gravação, essa mesa do Luzcast. E é uma alegria, uma honra sempre estar aqui como porta-voz do Instituto, trazendo pessoas tão interessantes, e hoje eu quase não tenho nem roupa para estar com essa querida que estamos trazendo aqui, uma indicação, uma prata da casa, né, uma indicação muito especial de pessoas do nosso instituto, então é com muita alegria, muita honra, que eu trago a Silvana Poltronieri Lammers. Isso, Silvana, muito Oi, bem-vinda. Mariana, tudo bem, querida? Sim, é isso mesmo. Meu sobrenome é difícil de falar, né? Não tem problema, é isso mesmo. É O meu Poltronieri. também é. É uma honra eu estar aqui, Clariana. Nós falávamos um pouquinho em off, né? O amor que eu tenho pela LUSP, em especial pela trajetória que ela desempenha e toda esse aroma agradável, né, que a LUSP deixa na nossa cidade. Eu tenho muito afeto, né, e devo parte da minha formação também à LUSP, então eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, né, é um presente, uma bênção de segunda-feira, uma coisa muito boa mesmo. Obrigada pelo convite, obrigada por acreditar que eu posso estar aqui fazendo o que tu pediu para mim fazer. Com certeza, que essa nossa conversa possa ser fluida, possa ser também instigante, né, trazer elementos importantes para que as pessoas da comunidade, né, dos nossos pacientes, as pessoas de uma forma geral, possam estar se instrumentalizando também sobre o que vamos conversar hoje aqui, com uma pessoa que é uma profissional da área, uma referência, e para mim foi uma grata alegria, né, saber da tua trajetória também, sendo entrelaçada com o Instituto LUSP, né, aprendendo com a nossa querida professora Ana, enfim, né, e outras pessoas da nossa casa. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se muito à vontade, né, puxa a água, o café, exatamente, está ótimo. Já estou. Então, vamos começar, antes de eu apresentar a Silvana, com a nossa audiodescrição. Eu vou começar com a minha, então, né, pode me chamar de Clary também, é como eu gosto de ser apresentada, né, e hoje eu estou, então, vestida com uma camiseta e com um casaco, uma blusinha, né, e um casaco, no tom mais vinho, né, para um bordô. Eu estou com os cabelos, então, castanhos escuros, né, na altura mais ou menos dos ombros, usando um fone de ouvido, e também um óculos de armação escura, a minha pele é clara, e eu estou também falando do meu escritório, né, com uma velinha, mandalas, livros, né, algumas plantas, alguns elementos aqui que compõem esse meu espaço de trabalho. E apresento, então, com muita alegria, eu já vou trazer o currículo, né, da Silvana, e vou pedir para ela fazer a sua audiodescrição também. Então, a Silvana, ela é enfermeira, como a sua primeira formação, também é psicanalista, professora e escritora, e também é especialista em inclusão social.
especialista em cuidados paliativos e especialista em tanatologia. Então, né, por isso essa preciosidade também de estar conversando contigo aqui com esse currículo bonito, né? É também psicopedagoga e atualmente presidente da Associação Brasileira de Alzheimer do Rio Grande do Sul. Também é CEO do grupo Bela Vista Geriatria e autora do livro Frontotemporal do Diagnóstico ao Cuidado. Querida, seja bem-vinda mais uma vez. Claro, então, eu também vou fazer minha audiodescrição, né? Embora fique diferente um pouquinho as cores, muitas vezes, né? Para quem depois ouve a áudio e consegue perceber, eu tô com um casaco rosa pink, que é a minha cor favorita. Sou loira, tenho 43 anos, tenho estatura mediana, pele branca. Também estou cheia de colares, um deles que simboliza a minha fé, né? Eu me graduo agora no dia 15 de novembro em teologia, né? Tive a honra de cursar teologia, realmente para que pudesse complementar essa questão da espiritualidade e dar algum simbolismo sobre a morte e morrer na minha existência. Um brinco grande, também na cor dourada, e uma blusa marrom embaixo do blazer rosa pink, né? Uma blusa marrom de um ombro só. Então, mais uma vez, obrigada e vamos lá, vamos tentar transcorrer esse percurso naquilo que a gente conseguir. Perfeito, muito obrigada e que bom já incluir aqui, então, que é graduanda, quase graduada em teologia. Que alegria, querida. Já apresentei então, meu TCC. Que ótimo. E aí, quero então começar te perguntando, né, como é que chega na tua vida, no teu fazer, que não é só clínico, né, mas também é institucional, é familiar, é sistêmico, essa abordagem que faz essa costura, né, com os cuidados paliativos, com a tanatologia e com a inclusão social, né? Qual é a tua perspectiva, assim, de trabalho e como que tudo isso te chamou para o teu fazer no mundo, né? Claro, eu sou muito inquieta, né? De natureza, eu sou muito inquieta, né? Eu sempre fui. Eu sou a filha mais velha, né? Da minha mãe. Minha mãe e meu pai. Meu pai mora em Chapecó, em Santa Catarina. E minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, né? Eu tive bastante tempo longe do meu pai, algumas coisas de ressignificação, assim, pessoal, também aconteceram nesse trajeto. Sempre fui muito inquieta, eu sempre disse que eu sempre fui apaixonada e sempre, e longe, né, daqui de ter qualquer tipo de egocentrismo, mas sempre fui apaixonante, porque eu sempre me dediquei muito ao que eu fiz, muito. Nessa intensidade, eu falei isso em outros lugares, em outros podcasts, tipo, pode ser que alguém que me escute me ache repetitiva, mas na infância eu tive um diagnóstico de dislexia secundária. Então eu tive uma dificuldade enorme de passar pelo processo de alfabetização, né? Então isso tudo sempre foi um atravessamento intenso, né? E nesse tempo de baixo recurso, dificuldades financeiras, né? Minha mãe sempre lutou muito para conseguir criar os 3 filhos, né? Era muito difícil procurar ajuda nesse sentido, né? A gente não tinha profissionais nessa quantidade, né? Em 43, então a gente está falando aí de bastante tempinho atrás. Então sempre foi muito difícil. E essa inquietação, esse atravessamento, nunca tirou de mim, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito da Alicia Fernandes, né? Que é uma psicanalista, psicopedagoga argentina, que nós somos eternamente aprendentes ensinantes. E eu acreditava muito no saber, e eu queria aprender. Era um desejo muito forte no meu coração aprender. Então, eu sempre fui muito inquieta. Eu dizia, olha, eu posso não casar, eu posso não ter filhos, mas eu quero aprender muito, eu quero estudar muito, eu quero ser graduada. Isso preenchia, né? Isso para mim era muito forte, assim, e era o desejo maior da minha jornada. Então, nunca foi pesado cursar, nunca foi pesado, muito pelo contrário, né? Sempre tinha muita urgência, né? Minha mãe formou a primeira instituição de longa permanência aqui de Caxias do Sul, privada, né? Hoje a mais antiga, na época tinha algumas outras, né? Mas nós tínhamos o São Francisco de Assis, que é o nosso lar querido ali, né? O nosso lar São Francisco. E, na época, existia um presidente, né, que era o seu Graziotin, que amava muito, gostava muito da minha mãe, gostava do nosso trabalho, enfim. O que ele fez? Ele chamou a mãe e disse, Dona Jussara, você tem muito desejo de cuidar, e eu te ajudo.
eu te ajudo a montar, nós não temos vaga, e a mãe formou, então, a primeira instituição, na cara e na coragem, né? Hoje não dá mais para fazer isso, hoje tem legislação, né? Tem regra, ainda bem, mas na época a mãe fez. A mãe fez, mas ela tinha algumas dificuldades também, né? E com 13, eu sempre fui muito obediente, cuidei dos meus irmãos, sempre ajudei muito em casa, né? Mas com 15 anos eu fui ajudar minha mãe. E quando eu fiz 19 para 20, chegou uma legislação que todas as instituições de longa permanência, na época chamadas de asilo, de casa de repouso, né, precisavam de enfermeira. E eu me lembro que minha graduação, eu cheguei a pegar 12, 13 disciplinas para conseguir dar conta disso tudo, assim, dessa demanda. Eu te confesso que foi cansativo, mas nunca foi difícil, né? E assim, a gente via os pacientes entrarem, né, os pacientes falecerem, e aquilo me causava uma inquietação, aquele telefone, na época de estágio de hospital, que simplesmente ligavam para a família e diziam, olha, compareça com a carteira de identidade e a roupa, né? Aquilo me atravessava de um jeito e eu dizia, né? Eu tinha uma caminhada muito, muito grande com uma grande amiga minha, né? Que hoje não estamos mais nesse ciclo, mas ainda guardo um afeto enorme dela. Eu dizia, mas não pode ser assim, né? Tem que ter mais coisa. E um dia, numa conversa de janta, ela me apresentou Bowlby. Olha. E aí eu conheci Bowlby, eu me apaixonei por ele. Eu disse, gente, é esse Sim. é isso, sobre isso, é a teoria do apego, é isso, gente, eu preciso saber sobre isso. E ela disse, não, eu vou te levar num lugar onde as pessoas falam sobre isso, né? E aí eu conheci a Ana. E a Ana é isso, né? É a Ana, né? E já era a Ana, e já, né? E a gente, eu trilhei um tempo ali, né? Junto a essa caminhada, mas acabei seguindo daí com outra formação, logo depois que eu me formei, eu também por essa inquietação, né, eu gostava de controle de infecção, então fiz uma pós em infectologia, e conheci o Dr. Franklin Santana, que hoje tem um hospice na Bahia, que também é um teórico, assim, da tanatologia, da morte, do luto, e trabalha muito bem nos cuidados paliativos. Ele fez, inclusive, ele fez o primeiro edição, né, do tratado de tanatologia, né, que veio para o Brasil. Então, eu conheci o Dr. Franklin, fiz uma formação extensiva com ele em tanatologia, né, uma pós, acho que foi um ano e 8 meses, né, foi uma pós muito longa. Ele veio para Porto Alegre, fiz algumas formações com ele também na infância, na adolescência, né, na questão nas questões dos atravessamentos do luto, né, mas fui realmente convocada pela ABRAS de estar cada vez mais presente, né, para quem não sabe, a ABRAS é a Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares do Rio Grande do Sul, ela tem sede em São Paulo, ela funciona no Brasil todo, mas no Rio Grande do Sul que é a minha maior atuação. E continuei. Fiz a formação também, uma formação muito longa, né? Hoje a gente fala, tem a psicanálise, né? Tá às vezes um pouco polemizada, mas eu fiz aquela formação extensiva de 8 anos, né? No Instituto Sério de Psicanálise, fiquei muito tempo estudando, não me autorizava a clinicar, né? Ficava muito angustiada em de repente precisar clinicar e eu não estar preparada. Aí me fortaleci no tripé, né? Na análise pessoal, também já clinicando e fortaleci os estudos, né, numa escola que ainda continuo, né, de alguma forma vinculada. E ali fui fazendo outras formações, né, veio a psicopedagogia como complemento mesmo de clínica, né, para entender as aprendizagens, muito mais para mim do que para os pacientes, né, a psicopedagogia, ela foi muito mais um atravessamento meu, e segui dentro desse percurso. O que eu faço hoje? O que a Silvana faz hoje, né? Então, a Silvana hoje, né? O meu papel principal nessa jornada da vida é a minha maternidade, né? Eu sou mãe da Bianca, uma menina linda, de 13 anos, e inquieta tanto quanto a mãe, né? Que exige bastante, que não para, né? Que brincava de trabalhar quando era pequena. Sou casada com o Rafael também, né? Ele é cirurgião dentista e teólogo, então a gente se complementa, assim, em algumas parcerias de palestras, né, e de cuidado com vidas, né? Eu entendo que os ciclos é viver, né? Então, se a Silvana é especialista em geriatria, sim, o meu hiperfoco sempre foi geriatria, mas, no geral, eu gosto de estudar ciclos, né? Eu amo entender, e hoje isso, Clara, é muito forte,
que a gente sabe que o impacto das demências ao longo dos 30 anos, né, que foram mais estudados, elas se mostram que a prevenção acontece na infância, né? Uhum. E a gente sabe que muita criança, né, que não foi estimulada adequadamente, que não teve alimentação adequada, que não teve um olhar psicopedagógico, né, pedagógico, vai ser um idoso com Alzheimer, se isso não for de alguma maneira vista em algum momento. Então, nós somos seres biopsico, socioespirituais. E se Uhum. isso não estiver integrado, não valeu o percurso, né? Não valeu, não é sobre sermos, né? É sobre a gente existir, sobre a gente poder fazer diferença de alguma forma. Se eu puder fazer diferença na clínica geriátrica, eu vou ficar feliz. Se eu puder fazer diferença no meu consultório, eu vou ficar feliz, né? E se eu puder fazer a diferença em alguma palestra, aqui no podcast, eu acho que é isso que vale mesmo, né? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e essa é meu objetivo de vida. Sim, que linda. Silvana, eu te escutava agora e pensava na importância desse diálogo entre tantas ciências, né, entre tantas abordagens, entre tantos conhecimentos, arcabouços teóricos, práticas de vida. Então tu falava, né, da enfermagem, lá desde já do teu berço, né, podendo ter também essa mãe que já estava numa posição de servir, né, acompanhar pessoas, servir famílias, acompanhar famílias, e aí veio te instrumentalizando, te formando, né, então, fiquei refletindo e querendo te perguntar mais sobre essa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, né, e a importância, então, desse conjunto de conhecimentos que vão, então, desde a enfermagem, a psicanálise, a tanatologia, os cuidados paliativos, a teologia, a psicopedagogia, né, Uhum. todos esses conhecimentos que me parecem, assim, muitos afluentes de rios que vão desembocar num mar, assim, né, Isso. num lugar que a gente possa entrar em contato com o ser, como tu vinha trazendo, né, esse lugar de mais amplitude, de mais integralidade do sujeito. Então, como que tu percebe na prática a importância do diálogo entre essas diferentes, né, diferentes linhas de estudo, de pesquisa, né, e também a importância para o acolhimento e o tratamento, né, não só da pessoa com Alzheimer, mas também da sua rede, da sua família, né, do seu sistema. Esse olhar, claro, eu penso que a partir do momento que, né, a gente escolhe, né, uma profissão, acho que a terapia ocupacional fala muito bem sobre isso, quando ela diz que a nossa terapia precisa nos ocupar, né? Então, de alguma maneira, nós somos ocupados pela nossa profissão, né? Não tem, eu não, mesmo não atuando mais tão intensamente como enfermeira, como já atuei em outros momentos, eu ainda sou enfermeira, né? Quando as gurias vão me apresentar lá na clínica, né? Que elas vão, minha posição hoje é de responsável técnica, mas quando elas vão me apresentar na clínica, elas não dizem, né? Esta é a responsável técnica, elas dizem, né? Essa é a Silvana, que também é a nossa enfermeira, e né? Eu vejo que às vezes fica até atrapalhado isso, o que tu faz, né? O que tu é? Quer dizer, eu sou isso mesmo, né? Eu sou esse afluente que vai desembocar no mar, e esse mar que vai dar, de alguma maneira, nós damos a vida, claro, quer dizer, tu tá dando nesse momento a coisa mais importante da tua existência, que é o teu tempo. Nossa primícia, né, quando eu era pequena, de poucos livros que eu li de infância, um dos que mais me marcou foi Momo e o Senhor do Tempo. Foi um livro que depois eu fui buscar no sebo e tenho ele aqui, indico ele, né? Só não empresto porque só tem ele, mas ele é um livro que não é tão difícil de se encontrar. E eu me lembro que aquilo me marcou muito, porque falava naquele livro dos homens cinzentos que roubavam o nosso tempo. E eu pensei, nossa, eu não posso deixar que meu tempo seja roubado. Por quê? Porque eu acredito que a soberania divina, ela está sobre o tempo. Então, quando nós doamos o nosso tempo, não existe pagamento, não existe condição que nos devolva isso. Nós estamos, eu e a Clara agora, sentados aqui, os ouvintes, envelhecendo, falando e ouvindo. Se isso não puder tocar, não puder dar existência, não valeu.
né? Eu acredito que a divindade, ela vem através disso, né? Eu penso que o meu divino, ele me dá um tempo para que eu possa existir. Ser multidisciplinar nessa origem é, na verdade, podermos tocar de várias formas, com o nosso tempo, o nosso saber, aquele que nos procura. Nem sempre seremos eficientes, nem sempre seremos bem lembrados, nem sempre vamos executar essa tarefa. Eu digo isso com 32 anos de instituição de longa permanência. Muitas famílias passaram pelas casas de repouso das quais eu trabalho, e muitas talvez saíram insatisfeitas com aquilo que eu pude proporcionar. Mas eu tenho certeza que esse tempo foi dado da melhor forma, né? Não pode ser um peixão que vai alimentar um monte de pessoas que saiu desse rio, desse mar, ou pode ser um peixinho que com certeza teve tanta importância quanto, mas talvez não alimente, né? E a gente conseguir acreditar nesse fator de multidisciplinaridade, principalmente quando a gente está falando, é até inter, né? Principalmente quando a gente está falando na assistência de um paciente, né? E essa é a palavra, né? Que ele diz assim, nesse paciente moribundo, né? Daquele que projeta uma existência dentro de uma finitude terrena, é realmente a gente poder olhar nesses múltiplos olhares e poder conversar sobre isso. Quer dizer, a Silvana, quanto psicanalista, ela vai estar na posição de psicanalista naquele momento, né? E não, mas podendo sentir como uma enfermeira, né? Podendo orientar, talvez, como uma enfermeira, o melhor posicionamento, da parte que vem do conforto, né? Eu canso de chegar, às vezes, para fazer uma escuta num quarto, e o paciente está mal posicionado, né? E aí eu coloco um travesseiro, como enfermeira, para que ele fique posicionado ali, eu consiga fazer com que ele fale, ele compreenda a magnitude da sua dor e também ressignifique de alguma maneira, né? Então, poder atender essas dimensões é isso mesmo, é parte de um cenário de múltiplas correntes, né? Mas sim, com muitas falhas, muitas vezes, né? Claro, a gente precisa também reconhecer algumas limitações, e com certeza eu as tenho, né? Os lugares onde a gente permeia tem sim, mas buscando sempre tentar acolher, né? A palavra que me guia é acolhimento. E a partir dessa palavra, se eu não pude atingir ninguém, se durante todo o meu dia ninguém se sentiu acolhido, ninguém se sentiu amparado pela minha existência, aquele dia precisa ir para uma reflexão. Eu preciso chegar de noite e pensar, bom, o que que eu fiz, né? Não é o que eu produzi, o quanto eu rendi, não é sobre isso, é o quanto eu acolhi. O que ficou para trás que não foi acolhido, o que eu não consegui olhar, por que eu não consegui olhar, né? A minha dimensão, a dimensão do outro. Então, a partir disso, é que eu trilho essa nova jornada, assim. Quando eu digo nova, é porque eu tenho a Silvana de 20, a Silvana de 30, a Silvana de 40, e vai ter a Silvana de 50 e de 60, todas elas a mesma, mas todas elas e fazendo essa interlocução com aquele momento que a gente está vivendo, né? Eu já fui uma pessoa de trabalhar de noite, de madrugada, né? Hoje faço isso somente na medida que realmente tem alguma demanda clínica, né? Então, a gente vai se equipando também para poder se cuidar, né? Porque senão eu ia ser uma farsa, né? Eu falo, tem que te cuidar, e eu faço o quê, né? Coisa simples às vezes, né? Passar um creme, que às vezes eu vejo que os pacientes, principalmente os familiares de pacientes portadores de demência, não conseguem tempo para fazer, né? E a gente precisa olhar por isso, né? Senão nós teremos muitos pacientes invisíveis, que é o cuidador, né? Essa é a dimensão que a gente vai precisar observar. Eu acho que a gente até pode explorar um pouquinho mais essa temática, não era exatamente o que eu estava pensando, mas é tão bonito, né? O diálogo vai acontecendo e depois eu quero voltar um pouquinho, né, no que tu trouxe sobre o histórico, né, da pessoa, daquele indivíduo, desde a sua infância, mas agora tu toca num ponto que acho que é fundamental e que ainda falamos pouco sobre isso, que é os cuidados com os cuidadores, né, tanto os cuidadores profissionais, como também os cuidadores que são informais, né, posso chamar assim, né, os familiares, os cuidadores próximos, a rede de amparo. E é o que tu tá trazendo, assim, né, que é um lugar de se perceber nas suas necessidades, nos seus limites, e conseguir também olhar através do outro e perceber o que que eu preciso. Então tu trazia esse exemplo de trazer um travesseiro, encostar melhor a pessoa. Quantas vezes nós, cuidadores, estamos tão preocupados com essa ambientação,
para o outro, com o travesseiro, com a manta, com a temperatura, com o alimento, com a medicação, mas nós estamos descobertos. Então, como é para ti, assim, lembrar também desse cuidado do cuidador, né? Então, claro, é aí que Bob entra na minha vida. Quando eu entendo que eu fazia tudo pelo outro e fazia bem pouco por mim, né? Nesse sentido, a dimensão do cuidado, principalmente dentro da enfermagem, ela se mostrou falha, né? Quando a gente não fala sobre o autocuidado lá na academia, né? Lá no banco escolar, quando eu ensino a criança a servir e eu não ensino que ela também é merecedora de ser servida, ali nós começamos a dificuldade do cuidado, né? É ali que a gente começa a falar sobre o cuidado do cuidador. Nós não deveríamos falar do cuidado do cuidador quando ele está executando o cuidado, quando ele se torna uma família que cuida, quando ele se torna um cuidador profissional, né, remunerado e que deveria ser muito melhor remunerado, né? Não há nenhum demérito receber pelo cuidado. E isso também é uma fantasia das famílias, né, me permita, claro, trazer, a partir do momento que ela institucionaliza e ela cobra isso como um mercado de produção. Isso é muito perigoso, né? Porque ali eu executo um sistema de apego ambivalente. Por quê? Porque eu não sou parte, eu não sou residente dessa instituição, eu sou apenas um número do qual estou sendo remunerado para pagar, eu não sou um cuidador, né? Eu sou remunerado para pagar, eu tenho que devolver. Não que isso legalmente não seja, mas que precisa ser visto como um complexo também do outro. Por quê? Porque se eu tenho um cuidador estressado não remunerado, eu também tenho um cuidador estressado remunerado. Isso é uma bandeira que eu tenho levantado muito, principalmente com os colaboradores que eu circulo. Eu digo para eles: vocês são importantes, sim. Vocês têm importância, assim, tudo que tu vive fica para fora e não pode trazer, porque isso aqui é uma empresa, né? Ok, legalmente ela é constituída como uma empresa, mas como é que fica aquele filho que muitas vezes ficou em casa sem cuidado e que a gente sabe, né, que os cuidadores deixam, às vezes, suas crianças pequenas cuidando uma das outras? Eu fui assim. A minha mãe fez isso conosco, né? Eu tive meu irmão mais novo, hoje tem 30 anos, é advogado. E aí, quando a gente vai conversar alguma coisa, eu digo, olha, ele foi criado no cercadinho ali, junto com os idosos, né? Tem toda uma primícia romântica, mas também tem o elo do abandono em algum momento. Por quê? Porque, quer dizer, eu vejo a minha mãe indo cuidar dos outros e eu fico desamparado, né? Existe o elo também dessa ressignificação que vai reverberar isso lá na frente. De alguma maneira, nós vamos pagar esse preço. Então, eu digo muito para os cuidadores, sim, é importante que você esteja nesse momento pleno, cuidando e executando, mas eu quero saber onde é que está teu filho, eu quero saber o que está acontecendo na tua casa, né? Se tu quiser compartilhar isso comigo, eu estou disposta a te ouvir, né? Se eu não conseguir te ajudar a resolver, a gente vai conseguir pelo menos pensar em alguma estratégia. Por quê? Porque eu preciso que tu trabalhe, mas eu também preciso que tu esteja em paz. Isso, o cuidado do cuidador, ele passa muito mais do que fazer uma ação, claro, de um café no meio da tarde. Passa, às vezes, realmente, a gente tem um grupo que não acontece comigo, né? Acontece com a gerente operacional da instituição, e eu digo que é o dia do grupo da queixa. E tá tudo bem, né? Eles sentam, compram uma torta, e lá eles falam do que eles não gostam dos outros, né? Agora a gente começou a fazer essa execução também no turno da noite, que se sentia abandonado, né? Quer dizer, é um turno grande, né? De muito tempo, são 12 horas de trabalho. Eu também quero ser visto, eu também quero ser acolhido. Então, vamos lá, vamos fazer um grupo por mês sobre isso também, sobre o cuidado de vocês. Porque não basta remunerar, eu preciso entender as dimensões, né? A remuneração que um cuidador recebe numa instituição, e eu já ouvi isso de algumas famílias também. Mas eles trabalham em 3, 4 lugares, claro que não dão conta. Tá, e como é que eles dão conta do rancho? Como é que eles dão conta da compra para dar alimento para aquela família, né? Então, é difícil quando alguém cobra e não olha. É óbvio que precisa responder de uma forma legal, de uma forma de responsabilização mesmo. Mas para isso eu preciso equipar, eu preciso também, né, dar suporte, né? Eu disse isso, eu fiz uma fala na Organização Mundial da Saúde semana passada, e eu falei muito sobre isso, Clary. Eu disse, olha, nós precisamos olhar que os cuidadores
informais, né? O familiar que cuida, aquele que executa o cuidado dentro de casa, ele precisa ser visto. Mas o cuidador que se propõe, né? Seja cuidador, seja técnico, seja enfermeiro, que se propõe a fazer a gestão de um cuidado ou estar cuidando diretamente de uma pessoa, né? Seja ela alguém que está em algum momento de dificuldade pós-cirúrgico, né? Ou passando por um momento de dor, ou um idoso, né? Que uma pessoa que é portadora de demência, esse cuidador também ele precisa ser visto, porque também ele vai ser de alguma maneira vai dar algum problema depois lá na frente, e que isso vai ser pago com a conta que nós não temos de onde tirar, né? E quando eu só cobro uma instituição de longa permanência, né, a vistoria, ela é indispensável, nós estamos no município onde a nossa vigilância sanitária, nosso Ministério Público é extremamente atuante, né, e isso é uma coisa muito positiva, não é uma coisa ruim, mas só cobrar não é o ideal, é que a gente realmente possa equipar essas instituições, né? E aí, falando um pouquinho dos escritos que a Abras vem trazendo, e não só o meu escrito, mas o escrito, né, da Verônica Fielder, que é uma coordenadora de grupo aqui informativo da nossa cidade, os escritos da Jussara Ortiz e da Suzete Cassalha, que é psicóloga do grupo de Porto Alegre, eles vêm nessa mão, né, de dizer, olha, nós estamos olhando por vocês, né, esse é o objetivo, que a gente possa não só qualificar, mas dizer, nós estamos aqui, o que aqui se precisa, né, acho que essa é a estratégia, Clara, o que você precisa hoje, né, tu precisava que eu estivesse aqui, eu precisava que tu estivesse aqui comigo, então nós estamos aqui uma pela outra, nesse momento que nós estamos, mas o que a gente precisa naquele momento, né, e isso é indispensável, muito mais forte do que só a cobrança, né, aí vai uma dica para o familiar que fizer a institucionalização, né, olhe como um cuidador, não só como uma pessoa que provê serviços, olhe para ele como uma pessoa que deixou o seu amor para cuidar do seu, né, e eu acho que se alguém só está ouvindo, eu fiz o gesto aqui, quer dizer, eu deixo do meu amor, né, do meu maior amor, que eu disse no início do podcast, para cuidar do amor de outras pessoas, né, então a gente precisa olhar para isso com um olhar mais afetivo, mais amável, talvez o olhar que Jesus olhou. Sim, na tua fala eu sinto, assim, essa concepção de aldeia, né, de rede de apoio, de suporte, né, tem uma frase também que eu gosto muito, que eu aprendi com a Gabriela Caselato, né, mas talvez, não sei se ela é a autora, né, que diz, de quem eu descuido quando eu cuido de quem eu cuido, né. Então, para que a gente possa pensar também, né, que a gente sempre vai estar descuidando de algo, de quem, ou de alguém, ou de alguns, ou de algo, né, para que eu possa me dedicar, como tu trazia antes, a esse tempo, a essa convivência, ao cultivo desse cuidado, dessa ambientação. E também na tua fala eu vejo essa perspectiva que não é capitalista, né, somente, assim, do ponto de vista das relações de troca, de serviços, né, olhando para as pessoas como né, como úteis, né, nessa roda que gira do capitalismo, e sim como uma construção de afeto, de cuidado, de amparo, de suporte, que é a palavra que tu trouxe, né. Então, como que a gente oferta esse suporte? Que é um suporte técnico, é um suporte estatal também, é um suporte pela vigilância, é um suporte, né, das políticas públicas, é um suporte também do mercado, e como que a gente oferta esse suporte para que as pessoas se sintam, então, amparadas, né, tanto as famílias como os cuidadores, que é essa perspectiva que tu está trazendo, que esses cuidadores também têm as suas famílias, também têm as suas vidas, né, então me conectei, assim, com essa rede, essa tessitura, né, de um lugar, assim, que a gente está cuidando um pouquinho de todo mundo, e a gente vai falhar, né, que é o que tu trazia antes, porque ninguém aqui vai ser o responsável por cuidar de alguém, né, de alguéms, mas sim juntos, né, exercendo esse cuidado. E aí antes tu falavas sobre esse conhecimento também, científico, e que a gente segue também se instrumentalizando, né, com as descobertas da ciência, da medicina, da psicologia e das outras, né, das outras ciências, entendendo
a importância do desenvolvimento humano. Eu queria voltar nesse ponto que tu trouxe antes, né? Que esses cuidadores também têm o seu desenvolvimento, eles também estão deixando outras pessoas, às vezes, né, sob o cuidado de outros cuidadores, para que possam cuidar, né? E o quanto a gente está, então, trabalhando numa perspectiva de prevenção, que era o que tu trazia, cuidar da infância, cuidar dos cuidadores, cuidar dos vínculos, né? É trabalhar na perspectiva da prevenção do Alzheimer. E eu acredito que esse é um conhecimento novo ainda, né, em 2025. Sim. Mas o que tu traz também como um desafio, assim, né, nesse... Vou falar assim, Clary, assim, hoje se tem, né, cientificamente comprovado, 14, eram 12, né, e se debruçou em 14 agora, né, ele acabou se desdobrando em 14, são 14 itens de prevenção. E esses itens de prevenção, ele passa pela escolaridade, sob a ótica de que nós temos uma janela neural, aonde nós vamos trabalhar nessa janela, né? Quer dizer, a ciência vem mais uma vez comprovando o que Freud já falava, o que o Winnicott gritou, né? O que Melanie Klein falou. Eu disse, as coisas elas só renovaram, né? Elas só trocaram o sistema, mas é a mesma, né? É mais do mesmo. E esses 14 itens, né, eles perpassam ao longo da vida, quer dizer, a gente não previne Alzheimer com 70 anos, né, embora a gente possa, né, nunca é tarde para continuarmos, né, mas a gente previne Alzheimer quando a gente nasce, quando se evita uma queda, quando o amor da mãe, o amor do pai, o olhar daquele que cuida da criança, e a gente volta sempre para o cuidar. E sempre nós vamos voltar para o cuidar, né, Clary? Quando aquele que cuida da criança, né, ele consegue prover, manter, suprir a existência daquele ser. E aí, então, previne quedas, estimula cognitivamente, controla, faz exercícios físicos também com o desenvolvimento psicomotor, né? E é muito difícil nós pegarmos um adolescente e fazer ele entender a dimensão do envelhecer. E para isso, e com isso, né, talvez a gente só consiga fazer a partir do olhar da convivência. E que muitas vezes, assim como a morte, nos foi tirado, foi privado que a gente vivesse com ela. Então, quando a gente propõe a intergeração, a intergeracionalidade, de trazer uma criança de escola infantil, de educação infantil, para dentro de um lar de idosos, ali nós estamos executando essa prática. Quando a gente propõe que precisamos ter integração de adolescentes no ato do cuidar, dentro de uma instituição ou dentro de uma escola infantil, ali nós estamos propondo, né? Não só no campo do cuidador, nós estamos passando uma crise, mas a gente passa uma crise no campo do saber, quando nós não temos mais adolescentes que sonham em ser professores. E quando a gente ouve, né, pessoas não que a mídia não seja importante, que a rede social hoje, né, porque é o que nos conecta, estamos aqui por ela, né, mas quando eu ouço uma criança preferindo ser um youtuber e não dar a vida ao cuidado, né, não fazer execução daquilo que talvez seria o seu grande propósito de vida, né. E aí tu falou da Gabriela e eu me lembrei de uma fala. Uma vez eu estava passando, Clarice, é uma historinha, né? Eu estava passando sempre muito corridinha, assim, né? Uns 25, 28, era muito, eu corria muito. Hoje eu não corro mais. Mas eu corria bastante. E eu estava passando rápido, estava acontecendo uma missa na clínica. Quando eu passei, a ministra que estava fazendo a missa, né? O padre não pôde estar e a ministra estava falando assim, durante a fala dela, que Cristo pudesse dar a quem estava ali os mesmos olhos que ele tinha, o mesmo nariz que ele tinha, os mesmos ouvidos que ele tinha, e que ele pudesse aplacar a angústia do nojo, como um dia ele também tinha sido aplacado, né, nele.
E eu entendi ali que, na verdade, ela estava fazendo uma conotação de que todos os cuidadores pudessem, de alguma forma, e ali fez todo sentido, porque eu parei, sabe aquilo que parece assim uma flecha que vem rápido, te encontra, e eu parei e não, é sobre isso. Não é só sobre ter técnica, mas é conseguir entender a dimensão da humanização a partir da dor. Quer dizer, eu só consigo entender a dimensão do cuidar quando eu também entender que aquilo que me toma no cuidar faz parte da minha existência. E como é que eu troco uma fralda pós-diarreia se eu não tiver minimamente um nariz sagrado? Não vai acontecer. Então, essa é a dimensão, sabe, Clara? E talvez se eu puder trazer isso aqui e fazer com que o ouvinte entenda a gente a partir de, sim, o conhecimento técnico, teórico e científico, ele é primordial, mas ele precisa caminhar com a dimensão da vida e da morte. Ele precisa caminhar junto, né? Nós não somos imortais, e também não sei se eu quero nunca ter esse entendimento de que eu vou ser, porque a finitude me toma para o melhor fazer. Eu acho que essa é a real dimensão da morte na minha existência. É saber que essa dimensão, ela existe e ela me toma para que eu seja melhor cada dia, né? Não superação, longe disso, mas que eu possa fazer de uma forma melhor. Ai, que mensagem linda! Já sinto que tu vem trazendo aqui, né, um pouco do teu legado. Eu senti, assim, o reflexo também, sabe, do teu fazer, do teu legado, da tua ação no mundo, e como tocar as pessoas, né, através dessas palavras, desses entendimentos tão profundos. Então, tenho só a te agradecer. Mas a gente não pode finalizar, né, já estamos quase no nosso tempo, sem falar do teu livro, e também se tu quiser falar algo sobre a associação, ainda que não foi dito, né, para que as pessoas possam conhecer mais, mas também sobre o livro que tu é autora. Por favor, né, qual a contribuição dele para nós, Costumo ficar dizer que essa... uma das minhas falhas, Clara, e olha só, é que eu não herdei de nenhuma área da família a questão da venda, né? Olha, meu livro, eu estou aqui no podcast, meu livro está lá do outro lado do balcão, e então, como é que ele Depois a chega? gente coloca na descrição do episódio Tá como bom. conseguir o livro, né, Frontotemporal do É, diagnóstico ao cuidado. demência frontotemporal do diagnóstico ao cuidado. Eu podia ter escrito sobre Alzheimer, porque essa minha trajetória com Alzheimer, ela é muito forte, né? São 20 anos à frente, né, da Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Caxias, e agora fecharam 10 anos junto com a Associação do Rio Grande do Sul. A gente remodelou toda a associação ao longo desse tempo, né? Tivemos que fazer diversas questões organizacionais mesmo, né? A associação inicialmente ela estava separada, né? Tinha parte em Porto Alegre, parte em Caxias, parte em Bento, e a partir dessas partes a gente fez um todo, e entendemos que somos um todo, né? Então, temos representantes nesse todo, em todo o Rio Grande do Sul. Abrimos 2 grupos de apoio, um na região de Taquara, né? Não, na verdade é um que se desdobrou em 5, né? Porque é toda a região ali do Vale do Paraíba. Então a gente conseguiu fazer 5 grupos de acolhimento ali, tá? A Brasa, ela funciona de forma totalmente gratuita, voluntária, tem grupos de apoio que acontecem de forma online, né? Um nosso ponto de apoio no luto, obviamente, sempre é a indicação da LUSP, né? Mesmo que a LUSP às vezes nem saiba, mas a gente faz isso, olha, procura a LUSP, que vai te ajudar em outros sentidos. Então, nós temos participantes dos grupos que frequentam os grupos da LUSP também, né? E vou mandar um beijão para eles sabem quem eles são, e elas também, então vou mandar um beijão aqui, um beijão clandestino, né, para elas, que elas sabem que eu tenho um amor enorme por elas, né, então a gente faz essa indicação, e os grupos, eles funcionam, então, na questão da escuta informativa, o que é esse grupo informativo? Ele acontece aqui em Caxias do Sul, todo mês, e quem faz a coordenação desses grupos é a Verônica Fielder, né, ela é fisioterapeuta, doutorada em envelhecimento, também escreve, né, sobre envelhecimento, ela faz a coordenação informativa. Como presidente da Brasa aqui no Rio Grande do Sul, eu fico com toda a parte, né, de administração e abertura de grupos e coordenação dos grupos gerais, né,
assim também com uma representatividade, e hoje eu tenho um grupo emocional, né, que ele acontece com 4 a 5 famílias, e a gente está fazendo ele a cada 2 meses. Por quê? Geralmente porque é muito difícil para o cuidador deixar o paciente, deixar a pessoa, né, portadora de demência em casa e conseguir vir até o grupo. Então, de alguma maneira, quando essas famílias não conseguem, a gente encaminha para grupos online, e quando consegue, daí a gente mantém, então, aqui no grupo comigo, ou também, né, em outros grupos presenciais no estado. Tem Santa Maria, Pelotas, e Porto Alegre, agora a gente também está com um grupo para abrir em Osório e Caxias do Sul, né, então, e também Veranópolis. Então, tem vários grupos aqui espalhados pelo Rio Grande, né, e depois também pelo Brasil. O livro, ele chega como uma urgência, né? Por quê? Porque a gente sabe que o diagnóstico prevalente de demência é Alzheimer, com um número maior, em torno de 75% dos diagnósticos. Só que a demência frontotemporal é uma demência que tem pouquíssimos escritos, né? Ela vem um pouquinho mais forte nos últimos 2 anos, depois do diagnóstico revelado do Bruce Willis, né? Revelado bem tardiamente, né? Principalmente. A FEBRAS, que é a federação, né, que a Brás faz parte, fez inclusive uma fala no livro, né, da esposa do Bruce Willis, mas ele era muito pouco divulgado, e entre as demências, talvez ela seja uma das mais difíceis, porque ela atinge a questão comportamental. E as famílias trazem muito isso, né, a questão do comportamento, da sexualidade, de outros atravessamentos, então ela se torna uma demência de altíssimo custo, né, emocional, financeiro para a família, e de 100% de institucionalização, né, tanto que a própria esposa do Bruce Willis internou ali o marido, ela faz esse relato, né, e foi bastante criticada, né, porque a gente não sabe muito trabalhar com dor, né, a gente critica e ouve pouco. Então, como ela é uma demência que acaba atingindo muitas famílias e acaba acontecendo a institucionalização, ela é uma demência que não é muito revelada, né, porque os próprios pacientes, né, os próprios familiares, desculpa, daqueles portadores, né, daquelas pessoas portadoras de demência frontotemporal, eles acabam por esconder o diagnóstico, porque eles se comparam, né, a mãe da fulana teve Alzheimer, mas ficou tão boazinha, e olha como é que ficou o meu, né? Então, é um diagnóstico diferencial que precisa ser feito, né? O prefácio do meu livro é feito pelo Dr. Fábio Porto, que é um especialista em diagnóstico diferencial em São Paulo, e ele fala muito isso. Não é a mesma coisa, não é tudo igual, não responde da mesma forma o medicamento, né? E isso precisa ser falado para que as famílias realmente se sintam amparadas. Então, ele vem nesse sentido, né? Meu livro vem nesse sentido, para a gente poder dar um acolhimento às famílias que têm um diagnóstico diferencial, né? E que não é demência tipo Alzheimer, né? Para realmente a gente ter uma literatura. Então, esse é o desafio, assim, eu falar daquilo que não era muito falado. Excelente. Então, depois vai ter aqui na descrição o link, né, para a gente poder conhecer mais sobre esse livro, Demência Frontotemporal. Desculpa aqui no momento que eu fui falar o nome, né, não trouxe a palavra demência. Muito bom poder te escutar, querida. Nossa, que conversa elucidativa, explicativa, orientativa, e que a gente possa ser tocado, né, fico muito com essa reflexão, assim, dessa perspectiva de cuidar de quem cuida, de cuidar das nossas famílias, de cuidar das pessoas que portam, então, essas doenças que são singulares, que são múltiplas, né, que têm suas especificidades, que é como tu tá trazendo agora, mais especificamente, né, da demência frontotemporal, e que a gente possa ser amparado por equipes e profissionais como estes que a Silvana coordena e participa e tem essa caminhada aí longa, né, muito bonito de te escutar. Eu sinto a firmeza dos teus passos, assim, eu sinto a grandeza do teu coração aqui também. Sou muito grata por essa conversa, por essa gravação, que ela possa alcançar muitas pessoas, né, nossos pacientes, familiares, amigos, tanto do Instituto LUSP como da Abraço também. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua presença, pela tua ousadia de ser quem tu é também. Muito bom, querida. Claro, obrigada mesmo. Mais uma vez, estou sempre à disposição da LUSP, e vocês estão sempre morando nas minhas orações, nos meus pensamentos e também na minha trajetória. Muito obrigada de todo o coração.
Tá joia. Então, um grande abraço de nós duas aqui e de todas as pessoas que vêm nos acompanhando, né? Que a gente nunca chega só nesses lugares, assim, então muito bom. E até o próximo episódio, então. Um grande abraço. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.